Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 103 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer universitário a passar em cálculo de primeira na faculdade. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje são limites. A gente vai aprofundar em limites do tipo 0 sobre 0 com raiz quadrada. Então bora começar. Dessa vez eu vou resolver 5 limites, todos do tipo 0 sobre 0 com raiz quadrada. E eu não peguei esse exercício de forma aleatória. Foi o Danilo Souza que mandou esse exercício para mim. Ele mora na Paraíba e está fazendo licenciatura em Física na faculdade. Então ele mandou uma lista de exercícios e nessa lista eu encontrei aqui esses 5 limites. Vou resolver cada um desses 5 limites com vocês passo a passo. E fica comigo até o final, porque normalmente no final da live eu libero uma sessão para vocês tirarem dúvidas comigo, tá bom? Então, bora começar explicando o que é limite do tipo 0 sobre 0 com raiz quadrada. Para você passar em cálculo de primeira, já vai acostumando com esse tipo de exercício, porque isso aqui é muito comum nas provas. Normalmente, quando você está no cálculo 1, tem ali uma revisão de pré-cálculo, aí a próxima matéria já é limites. E como que você identifica? Vamos primeiro definir o que é limite do tipo 0 sobre 0 com raiz quadrada. É o seguinte, para quem nunca viu limite na vida, presta atenção. Limite é quando você escreve LIM, a abreviação de limite. Todo limite tem x tendendo a um número. X setinho número. A gente lê assim, limite quando x tende a 0. Ok? E dentro do limite sempre vai ter uma função qualquer. Nesse caso, a gente vai trabalhar com funções que têm raiz quadrada. E por que eu chamo esse tipo de 0 sobre 0? Porque se você substituir o x pela tendência do x, o x não está tendendo a 0? Então, a gente vai substituir o x por 0. E adivinha o que vai acontecer? Olha só. Se você substituir o x por 0, faz essa conta aí. Adivinha quanto vai dar? Vai dar exatamente 0 sobre 0, galera. Vai dar exatamente 0 sobre 0. E como que você resolve um exercício que está dando 0 sobre 0? Não sei se vocês lembram, mas divisão por 0 não existe, é um problema. Então, quando o limite é do tipo 0 sobre 0, tem uma técnica, tem um jeito bem específico para resolver. E esse vai ser o foco da aula de hoje. Então, separei aqui 5 exercícios que o Danilo mandou para mim, e todos eles, perceba o padrão, todos eles têm raiz quadrada. E se você substituir o x por 0 em cada um deles, vai dar 0 sobre 0. Esse aqui é um dos tipos de limite. Tem vários outros, tá? Mas eu sempre gosto de focar num tema específico para a aula render mais. E se eu ficar falando sobre várias coisas aqui, vira aquela aula de faculdade que ninguém entende nada. Então eu sempre vou tentar aprofundar num assunto, tá bom? Isso aqui é extremamente importante para você passar em cálculo de primeira. Sério, gente. Eu diria que tem 90% de chance de cair um limite desse na sua prova de cálculo. Um limite com raiz quadrada. Isso aqui é clássico. Quais tipos existem? Eu vou fazer uma visão geral aqui dos tipos de limites que existem. Mas, cuidado. Porque você não vai ver isso aqui em outro lugar. Foi eu que inventei. Tá? Depois de fazer centenas. Não. Posso falar com segurança. Depois de fazer milhares de exercícios, eu descobri padrões. E com esses padrões, eu consigo facilitar, eu consigo otimizar os estudos, né? E passar essa matéria de uma forma mais simples. Então, eu identifiquei 11 padrões nos limites. Hoje, eu identifiquei 11 padrões. Talvez no mês que vem, eu descubra o 12º aqui. Eu estou sempre atualizando. Pra você ter uma ideia, eu comecei a estudar cálculo 1 em 2015, em engenharia civil. E quando eu peguei a matéria de cálculo 1, eu fiquei morrendo de medo de não passar em cálculo de primeira, porque
essa matéria é muito difícil, eu não entendia nada que o professor falava e tal. Aí, nossa, eu tive que estudar demais para aprender essa matéria. E o que me ajudou muito foi descobrir esses padrões. Só que naquela época, eu descobri apenas esses 5. Eu identifiquei apenas esses 5 padrões aqui, e isso me ajudou muito a passar. Só que hoje, né? Pô, isso aqui foi em 2015. De 2015 para cá, já está em 2023. Eu já ajudei centenas de alunos a passar em cálculo de primeira. E a gente, eu vou dando mais aulas, vou fazendo mais exercício e descobrindo novos padrões. Então, hoje, a divisão que eu tenho de limites tem 11 tipos. E assim, para você passar em cálculo de primeira, o primeiro passo de qualquer questão, galera, você tem que pensar: que tipo é esse? Que padrão esse exercício se encaixa em qual modelo de resolução? Esse é o segredo para você passar em cálculo de primeira. Tá bom? Então, vamos lá. Vou passar uma visão geral aqui para vocês. O tipo 1 é o tipo da imagem. É quando você substitui e dá um número. O tipo 2 é quando você substitui e a resposta é um número sobre zero. O tipo 3 é o zero sobre zero, que é o tipo que a gente vai estudar nessa live aqui, né? Nessa live eu separei aqui, 5 exercícios do tipo 0 sobre 0 para a gente resolver. Então, essa live eu estou focando no tipo 3 de limites, mas tem 11. Tem também o tipo 4, que é em partes. É quando você pega uma função quebrada em partes. Tipo assim, você tem um pedaço aqui, intervalos diferentes. Aí como é que calcula o limite desse tipo de função? É um modelo completamente diferente. Tem o limite quando o x tende a infinito. O x pode tender a 1, a 2, a 3. E se o x tender a mais ou menos infinito? É o outro jeito de fazer. E tem vários outros tipos que eu descobri. Tem o teorema do confronto, tem o limite fundamental exponencial, o limite fundamental trigonométrico, definição de derivadas, definição de integrais, tem a regra de L'Hopital. Então tem vários outros tipos. E o grande problema aqui é que nossa prova pode cair qualquer um deles, de forma aleatória. Entendeu? Porque numa prova de cálculo, normalmente é assim, resolva os limites. Aí cai um limite do tipo 1, depois no do tipo 9, um do tipo 4, um do tipo 10. Pode cair tudo misturado nessa prova. Mas, se você quiser passar em cálculo de primeira, o ideal é você pegar um padrão, um estilo, e fazer vários exercícios até você fixar essa matéria. Cuidado para você não ficar pegando lista de exercício, prova antiga, e cada hora fazer um exercício com um padrão diferente. Isso não é eficiente. Cuidado com isso. Nessa live, olha só, eu selecionei 5 exercícios que seguem o mesmo padrão. Aí fica mais fácil de você fixar a matéria. Porque imagina, se eu faço um limite aqui com raiz, depois eu faço um limite envolvendo tangente, depois um limite com exponencial. Pô, não tem um padrão de resolução. Aí você não consegue fixar a matéria, vai mal na prova e não passa em cálculo de primeira. Então anota aí, dica de estudo. Sempre estuda exercícios repetitivos que seguem o mesmo padrão. Tá bom? Beleza. Então são 11 tipos. E assim, desses 11 tipos aqui, galera, em cada um desses tipos eu consigo subdividir mais. Por exemplo, aqui no tipo 3, que é o 0 sobre 0, eu gosto de dividir eles em o tipo de expansão, MMC, Ruffini e racionalização. Cada um deles tem um método específico para você resolver. Então, em vez de, por exemplo, aparece um limite para mim. Em vez de ficar resolvendo de forma aleatória, eu penso, esse limite é do tipo 3 e eu vou usar a técnica de racionalização para resolver ele. Aí, em vez de ficar testando um monte de coisa, errando, perdendo tempo na hora da prova, você vai acertar de primeira, de forma simples. Porque você está identificando o padrão da questão. Essas 5 questões que eu resolvi aqui com vocês, como aparece uma raiz quadrada, a gente vai usar a técnica de racionalização para resolver ela. Ok? Mas quero deixar bem claro que existem ainda essas outras 3 aqui. Dentro, né, do tipo 0 sobre 0, tem várias subdivisões. Esse é o segredo para você passar em cálculo de primeira, galera. Porque um dos maiores obstáculos do cálculo é ficar desesperado, ficar perdido, olhar para a matéria e pensar, meu Deus, essa matéria é muito difícil, eu não estou entendendo nada, é muita coisa para estudar, eu não sei por onde começar, não entendo a aula, não consigo estudar com o livro do Stuart.
eu chego em casa e não consigo fazer nenhum exercício mais simples. Isso acontece porque você está usando um método que não funciona para você. Tá? Qual é o segredo? Galera, vocês já ouviram falar desse cara aqui? Henry Ford. Olha essa frase é genial. Nada é difícil se for dividido em pequenas partes. Ó, cálculo é difícil? Eu concordo com você, cálculo é muito difícil, a matéria é infinita, é muita coisa. Mas não vai cair tudo na sua prova. Não vai, é impossível cair a matéria inteira na sua prova. Então, a gente tem que pegar a matéria de cálculo e subdividir. Tem que criar várias categorias para ela. O cálculo, por exemplo, pode ser dividido em limites, em derivadas, em integrais. Tem também série sequência, matriz, vetor, equações diferenciais. Tem várias subdivisões dentro do cálculo, né? Depende aí da sua faculdade, do seu professor, de em qual cálculo você está, né? Porque tem cálculo 1, 2, 3 e 4. E agora aqui, ó. Pega a matéria de limites. Limites é muito difícil, não estou entendendo. Você vai pegar a matéria de limites e vai dividir em 11 partes. Aí, você vai focar agora só no tipo 3. O tipo 3 é difícil? Pega o tipo 3 e divide ele em 4 partes. Entendeu? Nada é difícil que não pode ser dividido em partes mais simples. Então, por exemplo, o tipo limite do 0 sobre 0, usando a técnica de expansão, está difícil? Pega isso aqui e divide em várias partes. Até você encontrar um padrão, uma parte que seja simples para você. Sacou? Esse é o segredo para você passar em cálculo de primeira. Essa é a melhor forma para você estudar. Tá bom? Agora você tem duas opções. Você pode ficar quebrando a cabeça aí para identificar esses padrões, ou você tenta procurar um mentor, alguém que já tem uma experiência, já pode passar isso de forma mais mastigada na sua mão. Esses 11 limites, esses 11 tipos que eu descobri aqui, por exemplo, eu não descobri em livros, não, eu descobri na prática, fazendo milhares de exercícios. Eu demorei mais de 5 anos para descobrir esses padrões aqui. Enfim, cálculo é muito difícil, então tenta subdividir a matéria em pequenas partes, que eu te garanto que essa vida vai mudar. E o problema é que, em vez de ficar subdividindo em várias partes, muitos alunos tentam resolver uma lista de exercícios do professor ou uma prova antiga, aí lá já está a matéria toda misturada e você não consegue ver o padrão das coisas. É por isso que a galera não passa em cálculo de primeira. É por isso que o índice de reprovação nessa matéria é muito alto. Então, bora colocar a mão na massa e resolver esses 5 limites. Ó, selecionei aqui 5 limites para vocês. Todos eles são do tipo 0 e a gente vai usar a técnica de racionalização para resolver. E você vai perceber que depois de fazer esses 5 limites comigo, você vai entender. Mesmo que você nunca tenha estudado limites na vida. Porque a gente está subdividindo, a gente está usando a técnica de identificação de padrões. A questão número 1 é um limite, quando o x tende a 0, de 1 menos raiz de 1 menos x sobre x. Primeiro passo para você resolver qualquer tipo de limite. Substitui o x por 0. Como se fosse aquela questãozinha de imagem, sabe? Para você passar em cálculo primeiro, você tem que criar processos, você tem que identificar padrões. Em qualquer limite, sempre substitui. Porque quando você substitui, você consegue descobrir em qual tipo essa questão se enquadra. Se você substituir 10 0 sobre 0, vai cair no tipo 3. E é o que vai acontecer aqui, né? Se você substituir o x por 0, isso aqui vai dar 0 sobre 0. Agora, qual que é a lógica? A gente vai usar a técnica de racionalização. Ou seja, a gente vai tentar eliminar a raiz que está aqui. Então, a gente vai usar a técnica de racionalização. A lógica é tentar eliminar a raiz que está ali em cima. Vocês lembram aquele famoso produto notável, né? O A2 menos B2, diferença de quadrados. Isso é igual a A mais B, que multiplica A menos B. Agora, a grande sacada para fazer esse tipo de exercício é você trocar a ordem. Se você tem A mais B, A menos B, você consegue transformar em diferença de quadrados. Então, a gente vai usar essa regrinha aqui, ó.
Sempre que você tem a mais b vezes a menos b, você pode transformar em quadrado do primeiro vezes quadrado do segundo. Por que isso é importante nesse tipo de exercício? Porque se você pegar uma raiz quadrada de qualquer coisa e elevar ao quadrado, o que acontece? Você sabe? Raiz quadrada ao quadrado, a raiz some e fica apenas o que está lá dentro da raiz. Então, o nosso objetivo é eliminar a raiz que está dentro do limite. Ok? Esquece que a gente está trabalhando com o limite. Eu vou trabalhar só com a função que está lá dentro. Aí, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 mais raiz de menos x. Por quê? Olha só. O a é 1 e o b é a raiz. Eu estou fazendo exatamente a menos b vezes a menos b. Se você fizer essa multiplicação, o resultado vai ser o primeiro termo ao quadrado, certo? Menos o segundo termo ao quadrado. E dessa forma a gente consegue cancelar a raiz, que era o nosso objetivo desde o início. Por quê? Se você pegar essa raiz ao quadrado, a raiz sai e vai sobrar apenas 1 menos x. Entendeu? Agora, você não pode pegar uma função e do nada multiplicar por 1 mais raiz. Mas, aí vem uma outra técnica de manipulação. Olha só. Pega o número 10 e multiplica por 1. Isso faz diferença? Quanto que é 10 vezes 1? É 10. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então não faz diferença se eu multiplicar por 10. Agora, você pode muito bem pegar o número 1 e transformar ele em, sei lá, 3 sobre 3. Entendeu? Se você pegar o 10, multiplicar por 3 e dividir por 3, não faz diferença. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Eu vou multiplicar em cima por 1 mais raiz e eu divido também por 1 mais raiz. Se eu multiplicar e dividir pelo mesmo valor, isso aqui nada mais é do que vezes 1. E se você multiplica por 1, o resultado não muda. Entendeu? Essas sacadas aqui é que faz você entender o exercício. Mas quando você está na faculdade, o professor pega isso aqui e resolve em 30 segundos, assumindo que você já sabe tudo que eu falei aqui. É por isso que você não entende a aula do professor e não consegue passar em cálculo de primeira. Conheço vários alunos aí que já foi aprovado em cálculo, está tentando pela segunda, terceira vez, ou então um monte de gente desistindo do curso. Mas eu criei esse canal aqui, porque a minha missão é fazer você passar em cálculo de primeira. Eu quero declarar guerra, estou declarando guerra. Eu quero fazer esse país inteiro passar em cálculo. Vamos lá, galera. Bora continuar aqui. A menos B, A mais B, quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. E o denominador? O denominador vai ficar esse vezes esse. O denominador, você vai ter que multiplicar o primeiro termo com o segundo termo. Lembra de pôr parênteses, tá? Se você esquecer de colocar esse parênteses aqui, já era. Não vai passar em cálculo primeiro. Conheço muito aluno que esquece de colocar esse parênteses e erra a questão toda. Cuidado com isso, tá? Então, beleza. Vou continuar aqui embaixo. Quanto que é 1 ao quadrado? Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Quanto que é a raiz ao quadrado? A raiz some e vai sobrar 1 menos x. Olha o parênteses aí, ó. Se você não pôr o parênteses, você vai errar e não vai passar em cálculo primeiro. Porque se você não coloca o parênteses, fica simplesmente menos 1. Mas, na verdade, não é só o menos 1. Porque o menos inverte o sinal do menos 1 e também inverte o sinal do x. Se você não coloca o parênteses, você não consegue ver isso. Então, esse exercício aqui vai ficar 1 menos 1 mais x. Quanto que é 1 menos 1? 0. Então vai sobrar simplesmente x em cima. E olha que lindo. X em cima com x embaixo, você corta. Pode cortar esses dois termos aqui. Ó. Aí vai sobrar o quê?
Vai sobrar 1 dividido por 1 mais raiz de 1 menos x. Agora, depois de fazer milhares de exercícios como esse aqui, eu consigo identificar um padrão. Sempre que você tem um exercício do tipo 0, 0 sobre 0, que é o tipo 3, você manipula, né, usa regras de álgebra para manipular, e no final você vai cortar o termo que zera. Nesse caso, a gente cortou o x sobre x. Entendeu? Depois que você eliminar o termo que zera, aí você tenta resolver novamente esse limite. Olha só. Esse é o exercício que a gente está tentando fazer. Esse é o exercício aqui, ó. Pronto. O que a gente fez? A gente usou regras, né, de álgebra para transformar o que está lá dentro do limite numa coisa mais simples. Entendeu? Uma coisa que os professores fazem muito e confunde muito o aluno é fazer toda essa resolução aqui escrevendo o limite toda hora. Aí põe limite aqui, escreve limite aqui, aí o exercício fica grande. Eu sempre gosto de... você vai mexer no que está dentro do limite? Então, pega o que está dentro e desenvolve de forma separada. Dessa forma, a resolução fica mais simples, você vai entender com mais facilidade, evita erros, e claro, isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Então fica a dica aí para vocês, tá? Agora que a gente conseguiu manipular, é só resolver o limite. É um novo limite. Lembra do princípio fundamental? Em qualquer limite você tenta substituir o x por zero. Só que aqui, se você substituir o x por zero, não vai dar 0 sobre 0 mais. Se você substituir o x por zero, vai ficar 1 sobre 1 mais 1, que é igual a meio. Ou seja, está pronto o limite. Essa é a resposta. Esse limite aqui, ó, é o primeiro tipo de limite. Se você substitui e dá um número, é o primeiro tipo de limite, é aquele limite que eu chamo de imagem. Deixa eu voltar aqui, ó. Se você substituir e der um número, é o tipo 1. É o mais fácil de todos. Então a gente sempre tenta manipular para transformar o limite do tipo 1, porque o tipo 1 é o mais simples. Então era um tipo 0 sobre 0. A gente usou a técnica de racionalização para transformar em tipo 1 e depois a gente resolveu. Galera, eu fiz a primeira questão bem passo a passo aqui com vocês, tá? Porque eu sei que tem muita gente aqui nessa live que nunca viu o limite na vida. Todos os limites que estão aqui, ó, se você substituir x por 0, vai dar 0 sobre 0. Aí o que a gente vai fazer? Pega o que está dentro do limite e racionaliza. Eu tenho 2 menos raiz, você vai escrever 2 mais a raiz e lembra de dividir pelo mesmo valor. Você multiplica e divide ao mesmo tempo. Por que a gente faz isso? Porque usando a técnica de A mais B, A menos B, você vai fazer o quadrado primeiro, né? Qual é o quadrado de 2? 4. Qual é o quadrado dessa raiz aqui? É só o que está lá dentro. Lembra de colocar o que está lá dentro com parênteses. Errar o parênteses vai impedir você de passar em cálculo de primeira. Nossa, isso aqui é um erro muito comum. Por isso que eu estou reforçando, eu estou falando isso toda hora. E o denominador? O denominador vai ser x, que multiplica, aí o denominador vai ficar uma coisa mais feia mesmo. O objetivo era cortar a raiz em cima. Então, agora desenvolve um pouco aqui, esse menos, né? Menos 4 mais x. O menos multiplica todo mundo. Então fica menos 4 mais x. 4 menos 4 vai dar 0, certo? 4 menos 4 dá 0. Vai sobrar só x. E adivinha o que a gente vai fazer com esse x? A mesma coisa que a gente fez na questão anterior, que é eliminar o x. Corta o x de cima com o x de baixo. Então, vai sobrar aqui simplesmente 1 dividido por 2 mais a raiz. Quando você corta esse x, aí você está pronto para resolver um novo limite. Esse limite aqui, que era o limite inicial, a gente conseguiu transformar ele num limite mais simples. Como que a gente vai resolver esse limite? Basta você substituir o x por 0. Então, aonde tem x, eu vou colocar 0.
vai ficar 4 menos 0. Raiz de 4 é 2, 2 mais 2 dá 4. Isso aqui está dando 1/4. 1/4 a resposta do limite. Vocês conseguiram entender o padrão desse tipo de exercício? Tenta... Não fica só fazendo exercício, não. Tenta comparar. Fiz a questão 2. Mas o que a questão 2 tem em comum com a questão 1? Você tem que começar a descobrir padrões para você pegar a velocidade e passar em cálculo de primeira. Você sabe, né? Primeiro passo, substitui, vai dar 0/0. E agora a gente vai tentar eliminar a raiz. É só você multiplicar em cima e embaixo por 3 mais a raiz. Qual que é o objetivo aqui? Eliminar a raiz de cima. Essa é a técnica da racionalização, tá? O denominador vai ser x vezes esse termo. Tem que colocar parênteses. Se você não pôr parênteses, já era. Não vai passar em cálculo de primeira. Cuidado com isso, hein? Aí, A mais B. Deixa eu colocar aqui, A mais B, A menos B, tá vendo? Aí você vai escrever quadrado primeiro, 9. Quadrado segundo é só eliminar a raiz. Então fica 9 menos x. Fechou? Agora o que a gente faz? Pega o menos e multiplica todo mundo. Fica menos 9 mais x. Menos 9 mais x. Se você esquecer desse parênteses aqui, olha o que vai acontecer se você não pôr o parênteses. Vai ficar menos 9 menos x. Aí você vai errar o exercício todo, só por causa de um parênteses. Tá bom? Muito cuidado com isso, galera. Parênteses é extremamente importante. Então, 9 menos 9 dá 0. Aí vai sobrar apenas x em cima. E agora vem a grande mágica. Que, na verdade, o nosso objetivo desde o início do exercício era esse. Eliminar o termo que zero em cima e o termo que zero embaixo. Cortou esse termo, vai sobrar 3 mais raiz embaixo e 1 em cima. Pronto. Agora que você chegou nesse passo aqui, você está preparado para resolver o limite. Porque estava dando 0/0, mas agora não vai dar 0/0 mais. A gente transformou o que está dentro desse limite, a função que está dentro desse limite, a gente transformou em algo mais simples. Esse limite agora, ele é 1 em cima e 3 mais a raiz de 9 menos x embaixo. Esse limite aqui, quando você substitui, dá 0/0, aí não dá para resolver. Aí a gente racionaliza, transforma no limite mais fácil. Agora, substitui x por 0. Vai dar raiz de 3, raiz de 9 que é 3, 3 mais 3, 6. Então isso aqui está dando 1 sobre 3 mais 3, que é igual a 1/6. Essa é a resposta do limite. Sacou, galera? Sacou? Vocês estão conseguindo pegar o padrão? Porque o ideal é você não ficar apenas assistindo esse vídeo. Você tem que praticar também. Se você ficar só vendo e assistir, você vai chegar lá na hora da prova e vai achar um monte de dificuldade. Só que para você passar em cálculo de primeira, você tem que achar as suas dificuldades antes da prova, né? Isso é meio óbvio. Então, pega essas 3 questões que eu estou colocando aqui e tenta resolver elas em sequência. Não fica pensando assim, eu já entendi, não vou fazer exercício não, que eu já sei como é que faz. Para com isso. Você tem que fazer dezenas de exercícios desse tipo aqui para você ter segurança. Chegar na hora da prova sem medo de errar. Bora fazer mais um? Questão 4. Se você substituir, vai dar 0/0. Aí, o que eu faço? Racionaliza, né? Fica 1 mais x mais 1 e divide pelo mesmo valor. Se você multiplicar, em cima fica 1 mais x menos 1. Quadrado primeiro menos quadrado segundo. Embaixo fica x, que multiplica 1 mais x mais 1. Aí eu posso cortar esse 1 com esse 1. Vai sobrar x em cima, x vezes esse termo embaixo. Elimina o x com x. Vai sobrar simplesmente esse termo embaixo e o número 1 em cima. Agora é só resolver o limite. Eu quero saber o limite quando o x tende a 0
desse termo aqui. Então, substitui o x por zero. Vai ficar 1 mais 1 embaixo e 1 em cima. Portanto, a resposta vai dar meio. Eu fiz essa questão muito rápido, né? Eu acho que vocês conseguiram acompanhar, porque a gente fez 3 exercícios em sequência, né? Exercício 4 está muito parecido com o número 1. Aqui é 1 menos raiz. E aqui é a raiz menos 1. Bem parecido, né? Vou conferir aqui para ver se não tem nenhum erro. 1 menos 1, valor x. É isso mesmo, tá certo, tá certo. Bem parecido com a primeira questão. Então, essa questão aqui é meio. E assim, esse é o segredo para você pegar a velocidade. Quando o exercício, quando você pensa assim, eu já sei fazer, vou pular para a próxima questão. Isso é um erro. Por quê? Você sabe fazer, faz mais. Faz mais para você pegar a velocidade. Aí quando chegar na prova, em vez de você ficar horas tentando fazer a questão, às vezes a prova tem 2 horas, você acaba ela em 30 minutos. Porque você aprendeu a fazer as questões com velocidade, usando a técnica, né, de identificação de padrões. Então, galera, a questão número 4 é igual a meio, pega ela e refaz. Isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Última questão, questão 5. Se você substituir, claro que vai dar 0 sobre 0. Né? Substitui o x por 0 aí para você conferir. Aí a gente vai usar a técnica de racionalização. Em cima fica x mais 4 mais 2. E embaixo também. Com isso, você pode fazer quadrado do primeiro, que é x mais 4, menos o quadrado do segundo, que vai dar 4. Quadrado da raiz você tira, quadrado de 2 é 4. E o denominador fica x, que multiplica raiz de x mais 4, mais 2. Beleza? Agora você pode cortar o 4 com 4, vai sobrar apenas x. E esse x que está sobrando em cima vai cortar com o x que está embaixo, e a resposta vai ser apenas esse termo aqui embaixo e o número 1 em cima. Vocês perceberam que parece que a gente está fazendo a mesma coisa nos 5 exercícios? Esse é o poder de você fazer exercícios que seguem o mesmo padrão. Agora você tem um modelo de resolução. Se aparecer um exercício parecido com esse na sua prova, você não vai ficar perdido. Você não vai ficar errando várias vezes. Você já vai ter uma noção de como resolver e como resolver rápido. Isso que te ajuda a passar em cálculo de primeira. Tá? Chega de ficar perdido. Usando essa técnica aqui, vai dar certo. Galera, o que você faz agora? Limite quando o x tende a 0. O que está lá dentro, a gente trocou para essa função. Substitui o x por 0. Vai ficar 2 mais 2 embaixo. 1 sobre 2 mais 2 é igual a 1 quarto. Terminamos a questão 4. Sacou? Agora presta atenção. Você tem que pegar essas 5 questões aqui, anotar no seu caderno e fazer. Não adianta ficar vendo o vídeo, não. Faz as 5 questões em sequência. Aí você faz a primeira, faz a segunda, fala, já entendi. Estou com preguiça de fazer a 3, 4, 5. Não, você tem que fazer a 5. E se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, pega mais 10, mais 20 desse padrão aqui. Eu te garanto, você pode ser o cara mais burro de matemática. Se você fizer 20 exercícios parecidos com esse, você vai chegar nessa prova, você vai conseguir fazer. Eu te garanto. Então fechou, galera. Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu na live 103. Nossa, é live demais. É live demais, meu Deus do céu. Depois, se vocês quiserem maratonar o canal, tem conteúdo de limite, derivada integral, equação diferencial, série sequência, pré-cálculo, tem de tudo aqui. Essa live foi sensacional. A gente focou em limite do tipo 0 sobre 0, com raiz quadrada. Eu expliquei, eu ajudei, né? 5 questões que o Danilo Souza mandou para mim. E resolvemos aí 5 questões, né? Que seguem o mesmo padrão. Eu expliquei para vocês como que você identifica o tipo 0 sobre 0, como que você identifica limite com raiz quadrada. A gente viu, de uma forma geral, os 11 tipos de limites que eu criei. Dentro do tipo 3 tem 4 classificações.
eu dei uma dica sensacional também para você facilitar a matéria de cálculo, porque todo mundo fala que a matéria de cálculo é difícil, mas se você usar esse método aqui, eu te garanto que vai ficar mais fácil. E a gente colocou a mão na massa e resolveu 5 exercícios de forma rápida. Primeiro eu fui devagar, com calma, depois a gente foi acelerando, porque velocidade na resolução também é importante para você passar em cálculo de primeira. Agora, cuidado, galera, cuidado. Isso aqui tem que ficar bem claro. Só essa live não é suficiente para você passar em cálculo de primeira. Não é, porque existem outros padrões. Nessa live eu foquei em um padrão. Mas olha só, presta atenção. Você sabe resolver esse limite aqui com essa live? Não sabe, porque apareceu uma raiz cúbica, a raiz quarta. Você vai usar uma racionalização mais avançada para fazer exercício. E esse limite aqui, olha só, é um limite que tem uma raiz dentro da outra. São 2 questões de prova. Tá? Eu não inventei essas questões, não são questões de provas de aluno meu. Então, assim, pega essa live, refaz o exercício, mas fica com isso na sua cabeça. Eu preciso ver mais conteúdo, eu preciso entender mais padrões para garantir que eu vou conseguir passar em cálculo de primeira. Você que está aqui ao vivo comigo, chegou até o final. Aqui, ó, tem o Danilo Souza, tem o Bilu que está aqui no YouTube, tem uma galera no Instagram, no TikTok. Ó, parabéns você que chegou até aqui. Tá? Porque essa live deu mais de 40 minutos. Você poderia estar vendo um filme, fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui se esforçando para passar nessa matéria. Então, parabéns. Eu estou aqui reconhecendo o seu esforço. Agora, se você assistiu essa live e ficou com alguma dúvida, põe aqui nos comentários o que eu vou te ajudar. E mais, se tem alguma matéria te travando, pode ser de limites derivados integrais, série sequência, equação diferencial, pré-cálculo, qualquer matéria, né, de cálculo 1, 2, 3 e 4, põe aqui nos comentários, me fala o que está te incomodando. Porque o que você escrever aqui provavelmente vai ser o tema da próxima live e eu vou conseguir te ajudar da mesma forma que eu ajudei o Danilo na live de hoje. Então é isso, um grande abraço e eu vejo vocês no próximo episódio.